pessoal, então nós vamos aí começar com a aula de hoje, tá? O objetivo da aula de hoje é a gente falar um pouco aí do mundo Hadoop, né? A gente vai falar um pouco das ferramentas, a gente vai falar um pouco de como usar o Hadoop dentro do modo gráfico e do modo terminal, tá? Para a gente poder ter uma visão mais completa aí do Hadoop. Também a gente vai falar um pouco, a gente vai passar também aí por algumas estratégias de instalação, como é que funciona a verificação do Hadoop depois que ele está instalado, para a gente ver se ele está instalado aí do modo certo, né, usando aí o DFS-IO. A gente vai falar também sobre o Yarn, né, do que é o Yarn do ponto de vista de gerenciador de recursos, como que as outras ferramentas se apoiam nele para poder enxergar como os ambientes vão ser utilizados. A gente vai fazer também uns exercícios aí com o Yarn e a gente vai finalizar a aula falando sobre o Hive, tendo um conhecimento mais a fundo do que é o Hive, né, quais são os componentes por detrás do Hive e um exercício aí mostrando como usar o Hive da maneira mais simplificada possível. E dentro dessa ideia a gente colocar aí aquela definição de zonas, né, como que a gente faz aquelas separações de zonas dentro do nosso dado, né, criando aquele ciclo de vida do dado, onde a gente tem lá a zona raw, a zona trusted, a zona refined, para a gente poder aí, controlar, rastrear, né, o nosso dado. Tá? E o objetivo final é sempre oferecer para o usuário, né, uma capacidade mais visual dos dados e dos metadados para que ele possa aí, executar suas queries e tudo mais. Aí a gente vai falar sobre algumas ferramentas que podem ou não serem usadas. E dentro das ferramentas Open a gente tem aí vários componentes, né? A gente tem aí como principal aí o Hadoop, que na verdade é um ecossistema, né? O ecossistema Hadoop, então ele tem algumas dependências embaixo dele, né? Que seria o HDFS, que é o File System distribuído, onde os dados vão ser persistidos. Nós temos aí o Hive, que é um abstrador de Job Map Reduce, né? A gente vai entender isso mais para frente. Basicamente o que ele faz? Ele abstrai a execução de Jobs Map Reduce para queries SQL, né? Então ele converte SQL com a aplicação Java e executa isso no Yarn. Nós temos aí a outra ferramenta também do ecossistema, que é uma ferramenta de ingestão de dados, que é o Scoop, né? SQL to Hadoop. Basicamente o que ele faz é importar dados de ambientes analíticos, de ambientes relacionais, né, para dentro do Hadoop e vice-versa. Então ele consegue pegar de um banco de dados relacional e colocar no Hadoop, e ele também consegue aí pegar dados do Hadoop e colocar dentro de um banco de dados relacional. Temos aí também o Witbase, né, que é uma ferramenta, é um NoSQL, né, baseado em famílias de coluna, que foi aí derivado aí do Big Table, né? O Big Table, a Google lançou um paper de como funciona o Big Table deles e baseado nisso foi criado aí o Witbase. Então ele funciona muito parecido com a ferramenta do Big Table. E nós temos aí o Flume, que também é outra ferramenta de ingestão, já não tão mais utilizada quanto antigamente, mas ainda assim muito importante para o ecossistema. Basicamente o que ela faz mesmo é fazer agregação de logs, né? Então você consegue consolidar todos os seus logs dentro de um ecossistema Hadoop e assim você consegue executar as queries dentro desses logs, né? É uma ferramenta que a gente vai falar um pouco sobre ela, né? Bem superficial, só para a gente entender a parte de ingestão. Nós temos aí também o Zookeeper, que é uma outra ferramenta aí, voltada para gerenciamento da aplicação. Basicamente o que ele faz é verificar a alta disponibilidade, né? De um ponto de vista bem simplificado, ele verifica se os componentes da arquitetura estão funcionais e se não tiverem, ele faça com que haja a alta disponibilidade, né? Então ele é usado aí no Hadoop para garantir que se o master morrer, ele avisa para o standby de que o master parou de responder e o standby aí assume o papel de master, né? Mais uma garantia aí de alta disponibilidade dentro de ambientes distribuídos. E por último, do ponto de vista aí, de componentes, o mais importante é o Yarn, né, que é o gerenciador de recursos. É ele que vai aí, definir quanto de memória e de processamento cada job vai executar dentro de um cluster, né? Porque quando a gente fala de cluster, a gente tem que lembrar que dentro de um cluster você tem várias pessoas utilizando aquele ambiente, né? Então você tem lá o seu Data Lake, esse Data Lake
está sendo aí utilizado por várias pessoas. Todas essas pessoas vão utilizar memória, vão utilizar processamento, e é necessário que o ambiente possa alocar a quantidade exata de memória e processamento para cada job, para que não ultrapasse o limite computacional daquele ambiente, tá? Então quem faz isso é o YARN. Então, na verdade, ele só gerencia recursos, tá? Ele verifica quanto tem de memória disponível ou não em cada máquina e disponibiliza isso para a execução do job. Bom, então vamos avançando aqui. Então, quando a gente fala de processamento paralelo, né, a principal definição é que é utilizada aí para fazer multiplicidade, né? Você tem aí múltiplos processadores trabalhando de forma simultânea para poder executar uma determinada tarefa. O objetivo disso é aumentar o desempenho, né? Então, hoje, quando a gente fala de Big Data, né, a gente dá um conceito de infinity data, ou seja, os dados eles estão se tornando aí infinitos. A gente está entrando numa nova economia, né, que é o Data Economics, que é a economia baseada em dados. Então, nada mais importante do que você captar esses dados para dentro do seu ambiente, fazendo isso de maneira muito rápida. O problema em si não é captar esses dados, né? O problema em si é como analisá-los. E essa análise, né, dependendo do tamanho do ambiente, ela fica impossível utilizar ambientes relacionais, né? Então você acaba tendo um problema quando você atinge a casa dos terabytes, né? Os bancos relacionais padrões de mercado, eles já possuem uma certa dificuldade em trabalhar com essas quantidades. Aí é onde entra esse conceito, né, de cluster, né, onde entra esse conceito de ecossistema Hadoop, né? Ele veio exatamente para essa ideia. Então, qual foi a motivação dele? Resolver problemas grandes, né, problemas maiores, também resolver problemas complexos. E quando como a gente está chegando no limite de clock de processamento, acaba que a forma seria fazer aí uma escalabilidade horizontal. Então essa é a ideia por detrás aí do Hadoop, né? Essa é a ideia aí por detrás aí de como é que funciona os clusters. Então esse é o principal objetivo aí de como a gente fala quando a gente fala aí de processamento paralelo. Ainda dentro do conceito de computação paralela entra um outro problema, né? Que são os discos. Por que os discos? Se a gente parar para pensar, os discos em relação aos processadores, eles não evoluíram tanto assim. Eles evoluíram do ponto de vista de tamanho, né? Eles conseguem armazenar muito mais dados, mas a velocidade ainda de leitura desses discos, de I/O desses discos, ainda é muito lenta. Você pega um disco de 1 TB aí, ele demora até 2 horas e meia para fazer toda a gravação do disco, né? Que seria em cima de 1 TB ou 2 TB. E isso é muito ruim quando você começa a falar de grande massa de dados, né? Você tem lá 1 TB, 2 TB, 4 TB de informação e você precisa analisar isso de uma maneira um pouco mais rápida. Os discos comuns hoje já não conseguem atender. Então você já entra dentro de um conceito onde você começa a distribuir os dados, né? Que é onde entra a ideia aí do próprio Hadoop. Então dentro do armazenamento a gente tem alguns tipos de armazenamento, né? E o principal deles e o mais comum dentro dos ambientes aí empresariais é o uso do SAN, que é o Storage Area Network, que ele oferece aí uma capacidade de você distribuir, né, de você, como é que eu posso dizer, de você sincronizar, né, as informações dos dados dentro da quantidade de discos que você tem ali embaixo. Então você tem vários discos, esses discos te atendem aí como se fosse um único disco, né, uma única camada, e com isso você ganha I/O, ganha IOPS, ganha capacidade de leitura e capacidade de escrita. E o interessante é que você pode trabalhar com qualquer tipo de disco, né, seja um disco SATA, ou seja um disco SAS, ou até mesmo um disco SSD. Ele é muito utilizado aí dentro das empresas exatamente aí para oferecer uma capacidade maior aí de leitura de disco. E quando a gente fala dentro de Hadoop, se a gente for parar para pensar, qual seria aí o melhor tipo de armazenamento dentro do Hadoop, né? O Hadoop ele foi criado para trabalhar em cima de pequenas máquinas, né? E com isso ele tem uma capacidade muito boa de se trabalhar com discos de barriga. Porém, quando a gente fala de ambientes empresariais, né, dificilmente a empresa vai ficar taxando um monte de máquina pequena, né, vai trabalhar com máquina pequena ou vai ficar trabalhando com discos locados em barriga. Então, o que você faz aí no ambiente empresarial? No ambiente empresarial, o ideal é você trabalhar com o conceito de debolt.
Dbolt nada mais é do que um conjunto, né, um rack aí de discos que ficam separados e são entregues ao processador de forma como se fossem uns discos de barriga mesmo, né? Uma rede de discos que são entregues ao processador como se fossem aí discos de barriga. Então, quando a gente fala dentro do ambiente empresarial, normalmente a gente vai falar em cima de Dbolt. É comum algumas empresas trabalhar com Ceph, com o próprio SAM mesmo, né? Mas o Hadoop, até o momento, ele ainda assim tem uma característica muito vantajosa se trabalhando com Dbolt, tá? Então essa é uma das principais características aí do Hadoop. Aí é vantajoso trabalhar com Dbolt dentro de ambiente empresarial. Suders.com.br